Você acredita que o universo tenta se comunicar conosco? Que talvez lá no meio do silêncio cósmico, algo ou alguém esteja nos observando? Pois é, parece que o espaço acaba de sussurrar mais uma vez. E o eco desse sussurro veio de um visitante misterioso chamado 3E Atlas. Esse corpo celeste, detectado pela primeira vez em julho de 2025, não é apenas mais um cometa. Ele é o terceiro objeto interestelar já confirmado a cruzar o nosso sistema solar, depois de Oumuamua em 2017 e 2I Borisov em 2019. Mas, diferente dos anteriores, o 3E Atlas não veio silencioso. Ele veio falando, emitindo sinais, vibrações e frequências que desafiam tudo o que a ciência entende até agora. Pesquisadores da NASA, da Agência Espacial Europeia, ESA, e da Universidade de Harvard vêm observando o cometa há meses, e foi o renomado astrofísico Avi Loeb de Harvard quem reacendeu a polêmica. Segundo ele, é possível que o 3E Atlas esteja conectado ao lendário sinal WOW, aquele misterioso pulso de rádio captado em 1977 que até hoje ninguém conseguiu explicar. Esse sinal, detectado na frequência de 1420 MHz, corresponde à linha do hidrogênio neutro, uma das frequências mais puras e universais do cosmos, usada pelos cientistas como referência para possíveis comunicações extraterrestres. Coincidência ou não, o ponto de origem do sinal WOW é incrivelmente próximo da rota atual do cometa 3E Atlas. E isso tem feito muita gente se perguntar: será que o som que ecoou há quase 50 anos era um chamado? Enquanto você pensa nisso, uma coisa é certa: o Mistérios e Curiosidades está acompanhando cada detalhe dessa história real, que mistura ciência, mistério e uma dose de espanto cósmico. Se você ama mistérios do espaço, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. O 3E Atlas, em sua jornada rumo ao periélio, o ponto mais próximo do Sol, passou recentemente a apenas 27 milhões de quilômetros de Marte, distância suficiente para permitir que sondas como a ExoMars e o telescópio espacial James Webb captassem imagens e sinais diretos do objeto. O que elas registraram foi algo completamente fora dos padrões conhecidos. O cometa parece ter uma composição química jamais observada antes. Análises espectroscópicas mostraram níveis altíssimos de dióxido de carbono, mas proporções anormais de água e monóxido de carbono. Isso significa que ele pode ter se formado em uma região completamente diferente do nosso sistema, talvez nos confins de outra galáxia, onde as condições químicas e físicas são estranhas até para nós. E o mais inquietante, entre os sinais de rádio detectados, há pulsos que se repetem em intervalos regulares, como se fossem códigos. A explicação mais simples é que se tratam de interações naturais entre moléculas na coma do cometa e o vento solar. Mas os padrões desses pulsos intrigam até os cientistas mais céticos. Alguns pesquisadores dizem que são apenas ruídos cósmicos. Outros afirmam que pode haver algo mais, algo inteligente, talvez uma assinatura de civilizações antigas que atravessam o espaço na forma de fragmentos viajantes. E é nesse ponto que o Mistérios e Curiosidades entra em ação. O que o 3E Atlas está realmente tentando nos dizer? As frequências registradas variam desde ondas de rádio até emissões no infravermelho e ultravioleta. O conjunto desses dados vem sendo cruzado com arquivos antigos do SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, e da própria NASA, e os primeiros resultados apontam que há correspondências entre o padrão do sinal WOW e o eco atual vindo do cometa. Nada ainda é conclusivo, claro, mas há algo de inquietante nisso. Dois sinais separados por quase meio século, apresentando o mesmo padrão de emissão e vindos da mesma região do espaço. Poderia o 3E Atlas ser uma cápsula do tempo interestelar? Um fragmento de um sistema que há bilhões de anos já conhecia a vida inteligente? Ou estaríamos pela primeira vez diante de uma forma natural de comunicação cósmica, uma mensagem deixada não por alguém, mas pelo próprio universo? E você, o que acha? Deixe nos comentários. O cometa 3E Atlas está apenas emitindo sinais naturais
Ou realmente há algo mais por trás desses ecos misteriosos? Sua opinião é muito importante e ajuda o canal a crescer e trazer mais investigações como essa. O que ninguém discute é o fato de que esse cometa é único e seus mistérios estão apenas começando. Nos dias seguintes à detecção dos pulsos misteriosos vindos do 3E Atlas, o mundo científico mergulhou em uma corrida silenciosa, uma tentativa quase desesperada de entender o que exatamente estava sendo captado. No laboratório de propulsão a jato da NASA, uma equipe de engenheiros e astrofísicos passou a registrar variações mínimas no padrão de emissão do cometa. E acredite, alguns desses pulsos pareciam responder, como se cada sequência de ondas de rádio tivesse uma estrutura matemática que seguia um raciocínio lógico, algo incomum até mesmo para fenômenos cósmicos naturais. O padrão se repetia de forma quase musical, com repetições e pausas precisas, como se o próprio espaço estivesse tentando conversar. Mas conversar com quem? Pesquisadores da Universidade de Stanford e do SETI Institute decidiram criar um mapa tridimensional das frequências recebidas. Ao reproduzirem os sons em escala humana, o resultado foi assustador. Um som grave, pulsante e intermitente, como um batimento cardíaco distante ecoando na imensidão do cosmos. E foi aí que uma nova hipótese começou a surgir. A de que o 3E Atlas poderia estar abrigando sob suas camadas de gelo e poeira uma estrutura metálica, talvez artificial. As leituras de densidade feitas pelo telescópio James Webb reforçaram a estranheza. A luz refletida pelo núcleo do cometa revelou algo que não se comportava como gelo comum. O material parecia conter elementos raros, irídio, platina e até traços de tungstênio. Metais que dificilmente se formariam de maneira natural em um corpo de origem interestelar. E quando isso veio à tona, o debate deixou de ser apenas científico. Passou a ser existencial. Você acredita que estamos sozinhos? Ou será que o 3E Atlas é uma lembrança de que o universo é muito mais antigo e inteligente do que imaginamos? Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe esse vídeo com quem, como você, sente que há algo lá fora esperando para ser descoberto. Enquanto o público se dividia entre o ceticismo e o fascínio, as agências espaciais começaram a agir com discrição. Um relatório confidencial da ESA, vazado em fóruns astronômicos, mencionava que o cometa apresentava variações térmicas incompatíveis com seu movimento. Em outras palavras, ele parecia estar gerando calor, algo impossível para um objeto desse tipo, a menos que houvesse uma fonte interna de energia. Alguns sugeriram atividade radioativa, outros foram mais ousados, falaram em propulsão. O conceito de um artefato interestelar com capacidade de movimento autônomo não é novo. O próprio Oumuamua, em 2017, já havia intrigado cientistas por ter alterado sua trajetória sem nenhuma explicação natural convincente. Mas o 3E Atlas parecia ir além. Ele não apenas mudava de direção levemente, ele vibrava, emitia sinais e observava. As sondas apontadas em sua direção registraram o que os especialistas chamam de reflexo direcional, como se superfícies específicas do cometa se ajustassem à incidência da luz solar, refletindo-a intencionalmente em direções precisas. Um padrão que, segundo alguns analistas, poderia ser interpretado como uma tentativa de comunicação visual. Enquanto isso, as redes começaram a fervilhar com teorias. Uns diziam que o 3E Atlas era uma sonda enviada por civilizações antigas para monitorar o desenvolvimento de planetas habitáveis. Outros acreditavam que era uma cápsula do tempo, contendo informações sobre a origem da vida no universo. E havia ainda os mais espirituais, que viam no cometa um presságio, um mensageiro cósmico que anuncia mudanças profundas na Terra. Essas ideias podem parecer improváveis, mas não foram descartadas totalmente. Afinal, o universo é um livro que ainda estamos aprendendo a ler. E talvez o 3E Atlas seja uma de suas páginas mais misteriosas. Na tentativa de compreender melhor o fenômeno, astrônomos do Japão e da Índia conseguiram captar o rastro de plasma deixado pelo cometa. Nele, descobriram micropartículas que continham compostos orgânicos, os mesmos encontrados em experimentos que simulam o início da vida. A descoberta
publicada discretamente em um relatório da revista Astrobiology Journal, reacendeu uma antiga questão. Será que a vida na Terra começou a partir de fragmentos como esse? E se for assim, o 3E Atlas não seria apenas um visitante, mas uma semente, uma lembrança viva do nosso próprio início. Se você acredita que o universo guarda respostas que ainda não estamos prontos para entender, curta esse vídeo agora mesmo e se inscreva no canal Mistérios e Curiosidades. Assim você ajuda a manter viva essa jornada em busca do desconhecido. Mas enquanto os cientistas tentam manter os pés no chão, há um detalhe que vem tirando o sono de muitos astrônomos. O cometa, que antes seguia uma trajetória previsível, passou a acelerar levemente. E não há força gravitacional conhecida que justifique isso. O que está empurrando o 3E Atlas? De onde vem essa energia silenciosa que o move em direção ao Sol, como se estivesse sendo guiado por uma vontade invisível? Em uma conferência recente, o astrofísico David Spergel fez uma afirmação que ecoou pelo mundo. Talvez o universo não esteja apenas sendo observado. Talvez ele esteja observando de volta. A frase dividiu opiniões, mas descreve com perfeição o sentimento que paira sobre o caso. Há algo no 3E Atlas que nos observa, que parece responder, que muda quando olhamos. E talvez, só talvez, essa seja a prova de que a fronteira entre o mistério e a ciência é muito mais tênue do que acreditamos. Quando o 3E Atlas cruzou a órbita de Marte e começou a se aproximar do Sol, algo surpreendente aconteceu. As agências espaciais esperavam um aumento natural na atividade do cometa, devido ao calor que vaporiza o gelo e cria a clássica cauda luminosa. Mas o que o telescópio James Webb e as sondas da ESA registraram foi completamente diferente. Uma série de explosões de luz, como se o núcleo do cometa estivesse reagindo ao próprio Sol. Explosões rítmicas, com intervalos exatos. 3 pulsos de luz intensa, seguidos por uma pausa, e depois mais 3. O mesmo padrão repetitivo que os cientistas vinham detectando há meses nas ondas de rádio. E pela primeira vez, o espaço parecia responder ao espaço. A hipótese mais aceita até aquele momento era que o 3E Atlas estivesse apenas liberando gases presos sob camadas de gelo. Mas o ritmo e a sincronia dos pulsos desafiaram toda a explicação lógica. Era como se o Sol e o cometa estivessem trocando sinais. Uma comunicação cósmica silenciosa, mas profundamente simbólica. A NASA chegou a interromper a transmissão pública das imagens por algumas horas, gerando um turbilhão de teorias. Haveria algo sendo ocultado? Alguma informação que o público não poderia ver ainda? E então, uma semana depois, o Observatório de Arecibo divulgou um relatório que chocou o meio científico. Durante o pico da aproximação, detectou-se uma variação magnética no espaço ao redor do 3E Atlas, como se ele estivesse envolto por um campo de energia pulsante. E esse campo interferia diretamente nas comunicações por rádio da Terra. Cidades inteiras relataram breves interrupções em satélites, redes GPS e transmissões de rádio. Tudo no exato momento em que o cometa brilhou mais forte. Foi coincidência? Ou o 3E Atlas estava de alguma forma interagindo conosco? Se você também sente que há algo maior acontecendo, algo que a ciência ainda não conseguiu explicar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Mistérios e Curiosidades, nós estamos apenas começando a desvendar o que o universo está tentando nos mostrar. Com o passar das semanas, astrônomos notaram outro fenômeno intrigante. O cometa parecia estar mudando de forma. O núcleo, antes irregular, começou a se alongar, ganhando um formato simétrico demais para ser natural. Modelagens em 3D feitas pela Agência Espacial Europeia mostraram algo semelhante a uma estrutura hexagonal, uma geometria quase perfeita, impossível de acontecer por acaso em um corpo de gelo e poeira. Essa revelação deu combustível às teorias mais ousadas. Alguns especialistas passaram a sugerir que o 3E Atlas poderia não ser um cometa no sentido tradicional, mas sim uma espécie de veículo interestelar adormecido vagando entre estrelas há milhões de anos. Outros, mais céticos, acreditam que ele seja um fragmento de um planeta destruído há eras, contendo vestígios de civilizações perdidas, uma arca cósmica carregando fragmentos de memória e energia. Enquanto isso,
As emissões de rádio se intensificavam. O SETI confirmou que os sinais captados agora incluíam repetições de um mesmo pulso a cada 27 horas. E dentro desses pulsos, havia variações de frequência que, quando transformadas em imagem espectral, revelavam algo parecido com um padrão, quase como se fossem caracteres, símbolos, uma escrita desconhecida. A descoberta foi tão surpreendente que um grupo de linguistas da Universidade de Kyoto foi chamado para tentar interpretar os padrões. Eles concluíram que a sequência parecia obedecer a uma lógica fonética, como se fosse, de fato, uma forma de linguagem universal baseada em vibração. E a pergunta que ecoou nos bastidores foi inevitável. Se há linguagem, há intenção. O que você acha? Estamos diante de uma mensagem cósmica? Ou tudo não passa de uma coincidência criada pelo acaso do universo? Comenta aí embaixo sua teoria, porque as melhores ideias podem aparecer de você, que assiste e investiga junto com a gente. O ápice da tensão veio quando o 3E Atlas alcançou o ponto máximo de sua aproximação solar. A expectativa era que ele se fragmentasse, como a maioria dos cometas faz ao se aproximar do calor extremo do Sol. Mas o inesperado aconteceu. O brilho aumentou, a cauda se expandiu e depois subitamente tudo desapareceu. O cometa simplesmente sumiu. Durante 11 minutos, todos os telescópios que o observavam registraram o mesmo fenômeno, uma perda completa de sinal. Nenhum resquício visual, nenhum eco magnético, nenhuma leitura térmica. Era como se o 3E Atlas tivesse deixado de existir, evaporado no silêncio. Quando reapareceu dias depois, ele estava diferente, menor, mais denso e em uma nova trajetória. Agora não seguia mais rumo ao Sol. Estava voltando, viajando para fora do sistema solar, a uma velocidade que nenhum corpo natural conseguiria atingir sozinho. Foi nesse momento que o mundo percebeu. O 3E Atlas não estava apenas passando. Ele veio, observou e foi embora. Mas o que ele deixou para trás talvez seja mais importante do que qualquer explicação. As emissões de rádio que antes vinham dele agora são captadas em diferentes pontos da Terra, especialmente em regiões do hemisfério sul, como o Chile, o deserto australiano e até o interior do Brasil. Sinais idênticos, como se o eco do cometa tivesse se espalhado pelo próprio campo magnético do planeta. E desde então, pesquisadores de diversas universidades vêm relatando uma coincidência intrigante. Os pulsos coincidem com variações sutis no campo geomagnético da Terra, o mesmo campo que influencia bússolas, aves migratórias e até o ritmo cerebral humano. Será que o 3E Atlas deixou uma marca invisível em nós? Ou talvez uma semente, algo que ainda vai despertar com o tempo? O 3E Atlas já se foi, mas quem o observou de perto jura que ele não desapareceu completamente. Apenas mudou de forma. Alguns dizem que ele se desfez em partículas que agora cruzam o espaço, como poeira estelar. Outros acreditam que ele apenas entrou em uma dimensão de frequência diferente, invisível aos nossos olhos. Mas não à nossa mente. Dias depois de sua partida, observatórios em diferentes partes do planeta começaram a registrar algo estranho. O campo magnético da Terra parecia pulsar em sincronia, com o mesmo padrão que o cometa emitia. Uma variação sutil, quase imperceptível, mas real. Cientistas do Instituto Max Planck e da NASA confirmaram que o fenômeno é inédito e não há uma explicação sólida. O universo parecia estar respondendo, como se um diálogo antigo tivesse finalmente sido reaberto. E é nesse ponto que surge a pergunta que ninguém consegue calar. E se o 3E Atlas não foi apenas um visitante, mas um mensageiro que não trouxe palavras, mas vibrações, que não falou com a voz, mas com a energia, e que talvez tenha deixado em nós, na terra, no ar, na própria consciência, um lembrete silencioso de que não estamos sozinhos. Se você chegou até aqui e sente o mesmo arrepio que nós sentimos, já deixa seu like e se inscreve no canal Mistérios e Curiosidades. É aqui que você encontra as histórias que o mundo real prefere não contar, mas que o universo insiste em revelar. Com o passar dos meses, cientistas e místicos começaram a se unir de forma improvável. Uns observando os dados frios, os gráficos e os espectros. Outros meditando sobre o que tudo isso pode significar espiritualmente. E entre números e intuições, uma teoria ousada começou a ganhar força.
a de que o 3E Atlas pode ter ativado uma ressonância, uma espécie de batimento cósmico entre o campo magnético do planeta e o campo magnético humano. Parece loucura, eu sei. Mas quando os pesquisadores começaram a comparar os picos de energia do cometa com as variações na chamada ressonância Schumann, a frequência natural da Terra, descobriram algo surpreendente. Ambos se alinharam. E não foi uma única vez. Foram três pulsos. 3 repetições. O mesmo número que marcava o ciclo do 3E Atlas desde o início de sua descoberta. Coincidência ou mensagem? Se você acredita que o universo não faz nada por acaso, comenta aí. O que você acha que o cometa 3E Atlas quis nos mostrar? Será que ele está tentando nos despertar para algo? Sua opinião pode revelar mais do que você imagina. Nos bastidores da NASA e da ESA, muitos cientistas evitam falar publicamente, mas relatórios internos começaram a circular. Neles, há registros de flutuações eletromagnéticas detectadas em sondas que sequer estavam próximas do cometa, como se algo tivesse ecoado no espaço, alcançando pontos distantes do sistema solar. E mais estranho ainda, parte desses pulsos chegou a afetar satélites em órbita terrestre. Foi um eco, um reflexo ou um lembrete de que há algo lá fora, muito mais consciente do que podemos compreender. Enquanto a ciência tenta decifrar, alguns físicos teóricos já cogitam que o 3E Atlas possa ser uma forma de tecnologia antiga, não criada por mãos humanas, mas por um tipo de inteligência natural que o universo abriga em seus próprios ciclos, algo que não navega entre estrelas, mas entre frequências. E se isso for verdade, talvez o 3E Atlas não seja um corpo celeste qualquer, mas uma manifestação do próprio cosmos, um mensageiro que surge quando a humanidade precisa lembrar de olhar para cima. E se você acredita que existe algo maior, que o universo é mais do que rochas e gases vagando no vazio, compartilha esse vídeo. Leve essa reflexão a quem, como você, sente que o mistério é o idioma mais antigo do cosmos. O tempo passou. O cometa desapareceu da vista dos telescópios. Mas algumas noites, quando o céu está limpo e silencioso, radioamadores relatam ouvir um som fraco, quase imperceptível, vindo do fundo do espaço, uma sequência de 3 pulsares de energia, seguidos de uma pausa. 3 batimentos, silêncio. 3 batimentos, silêncio. O mesmo padrão que começou tudo. Alguns dizem que é apenas interferência de ondas, outros que é o eco de uma comunicação perdida. Mas há quem jure que, ao ouvir com atenção, há algo de familiar naquela vibração, como se fosse o próprio som do universo respirando. E de certa forma, talvez seja isso mesmo. Talvez o cometa 3E Atlas tenha sido o lembrete de que fazemos parte de algo muito maior, algo que está vivo, pulsando e consciente. Algo que não está lá fora, mas aqui, dentro de cada átomo, de cada batida do nosso coração, de cada silêncio entre as estrelas. Se essa história tocou você, se inscreva no canal Mistérios e Curiosidades, porque o mistério não termina aqui, ele apenas muda de forma. Assim como o 3E Atlas,